Meu amigo, hoje a prisão de Udon vai virar um verdadeiro apocalipse zumbi, já que o balofo do Queen inventou uma nova praga que infecta todo mundo que encosta, sem dó nem piedade. Então se prepara, porque o menino Luffy vai ter que fazer um milagre pra escapar desse novo vírus potente. Depois do Queen se jogar igual um meteoro na cabeça da Lin Lin, ela ficou até tonta. Ou melhor, só ficou tonta, né? Porque uma pessoa normal já teria virado pudim amassado. Só que esse foi o pior erro que aquele balofo maldito podia cometer, porque a Mama acabou recuperando todas as memórias. Lembrando que veio até o ano pra mandar o chapéu de palha pro caixão. O melhor de tudo é que ela perdeu as memórias e o Luffy conseguiu fazer ela querer matar ele de novo. E ela começou a lembrar de tudo que aconteceu depois do King jogar ela no mar, de que foi parar naquela cidadezinha suja e se apaixonou na sopa de feijão doce de lá. O Queen já começou a comemorar, falando que é isso que acontece com quem mexe com uma celebridade, mas achou estranho porque ela não tava caindo dura no chão. E quando ele percebe que a Lin Lin tinha recuperado as memórias, quase teve um infarto. Ela começou a liberar uma aura insana e o menino Chopper já tava desesperado. Falou que não importa se ele é o braço esquerdo do Kaido ou o presidente do Brasil, e mandou ele passar toda a sopa de feijão doce que ele tivesse, se não quiser que esse país suma do mapa igual o reino de Lulúzia. O Queen, que tava todo se achando, já tava quase borrando as calças, mas a Big Mom finalmente sentiu o impacto da pancada e caiu no chão igual bosta. O mamute do Queen, que não é bobo nem nada, já mandou trazer as algemas 100% feitas de Kairoseki e mandou darem 100 voltas no corpo dela pra garantir que não ia escapar. Só que ele tava achando pouco e também mandou injetarem 100 doses de tranquilizante de urso nela. Essa aí vai hibernar por uns bons meses agora. O Queen ia levar ela de navio e mandou o Babanuki cuidar de toda a prisão, ativar os portões de emergência, já que ela destruiu tudo, e trancar os prisioneiros atrás das grades. E o Barriga de Elefante tentou avisar sobre um certo homem, mas o Snorlax partiu com seus subordinados pra levar aquela baleia pro Kaido. E se eu tenho dó de alguém é desse pobre javali que tá tendo que carregar uma montanha nas costas. Depois que o chefe foi embora, o diretor mandou trancar em toda a prisão. E lá de fora os dois pirralhos ficaram em choque porque o portão de emergência tava se fechando. O ranhento do Momonosuke já tava amarelando como sempre, mas a Otama foi correndo a milhão pra salvar o irmão Luffy. Os guardas conseguiram fechar todos os portões, mas ainda não conseguiam entrar em contato com ninguém fora de Udon. E o menino Luffy aproveitou que eles não conseguiam falar com o Kaido pra fazer a festa ali, falando que queria que a Big Mom e o Balão ainda tivessem ali pra lutar, mas vai ter que se contentar treinando com esses fracotes. O Babanuki lembra que o macaco de borracha conseguiu se libertar, mas o Luffy ri da cara dele, falando que sempre esteve livre, e disse que vai tomar toda a prisão pra ele. Então Dentuço manda capturarem os Mugioras e as cadelinhas já partiram pra cima. O Luffy tentou usar aquela armadura invisível de novo, mas só acertou outro soco normal. Um chifrudo veio sedento pra cima dele, mas tomou uma bicuda servida na cabeça. Só que o Luffy não tava nem um pouco satisfeito, já que ele não ia conseguir vencer o Kaido sem dominar o Ryuo. Então queria fazer o Haki fluir por dentro do inimigo pra conseguir quebrar até as escamas inquebráveis do Kaido. Ele não tava conseguindo de jeito nenhum, mas ainda tinha muitos sacos de pancadas pra treinar. E o velho Ryo tava orgulhoso que esse moleque não desiste nunca. Lá atrás a Kiku falou que era hora de resgatar o Olin e o coração do Guaxinim quase saiu pela boca. E ele gritava que tava feliz que ela finalmente sumiu. O que eles precisavam fazer agora era ajudar o Luffy-Taro. Então o Chopper já se transformou no Léo Stronda e deu uma muquetada pra derrubar dois otários. E já ficou tímido quando a Kiku disse que ele era muito forte. Mal sabia ele que essa princesa tem 3 pernas. O Luffy tentou quebrar a espada de um guarda por dentro, mas falhou miseravelmente. E já mandou os próximos virem logo pra cima antes que ele se esqueça da sensação de usar o Ryuo. O Kawamatsu tava rachando o bico, falando que o menino do chapéu de palha tem muita energia. Os prisioneiros falavam que o Luffy-Taro era muito forte, e agora que tem menos guardas, eles podiam conseguir fugir. Mas o Babanuki mandou o Daifugoi buscar uns brinquedinhos pra ensinar uma lição nesses caras. Pousou no meio da arena igual Homem-Aranha e começou a gritar que o amigo dele estava causando muitos problemas. E era bom eles darem um jeito nisso, se não quiserem sofrer por causa dele. Começou a lembrar das punições pra quem ofende os guardas, que era na primeira ofensa eles cortam seus braços, na segunda suas pernas e na terceira ele nem precisa falar, né? Vai sair castrado, meu filho. Então o Babanuki mandou irem todos pra cima do moleque, e o Luffy disse que eles não vão ouvir ele, mas tomou um susto quando os vagabundos foram correndo pra cima dele. Falou pra eles pararem porque tá do lado deles, mas os cabas estavam morrendo de medo, falando que mesmo se eles saírem de lá, o Kaido e o Orochi vão arrancar a cabeça deles. Disse que eles tentaram vingar o mestre Kozuki Oden, mas o Kaido mandou a família deles de arrasta e deu uma bela surra neles. Então mesmo que eles fujam, não vão ter pra onde ir nem o que comer. O diretor começou a rir da cara deles, falando que é isso mesmo. Quem tiver amor à vida é bom ficar aqui e obedecer. Os prisioneiros falaram que o Luffy-Taro é um estrangeiro e pode lutar ou fugir como quiser, mas mandaram não envolverem eles nisso mais ainda. E os cabas começaram a chorar horrores, até que do nada um deles foi baleado, e o Daifugo disse que era melhor não se preocupar com os outros, porque o maluco começou a virar o Shrek, e os dois que tocaram nele também. Aí o vagabundo fala que essa é uma praga contagiosa que infecta todo mundo que toca. Não deu nem 5 segundos, os malucos já estavam se contorcendo todo no chão. E o maldito escorpião disse que o próximo que desobedecer vai receber uma balinha dessas no meio da testa. Só que ele é tão desgraçado que nem esperou ninguém fazer nada de errado pra atirar, falando que os cartuchos praga são uma invenção especial do Mestre Queen. Depois disso o Luffy disse que não ia tomar nenhum tiro, mas o Daifugo já ia atirar em um dos prisioneiros que estavam agarrando ele. Então o Pivete mandou eles se espalharem, senão vão todos ser infectados. E o idiota disse que tá tudo bem porque chegou a hora deles. Só que quando o maldito ia atirar, começou a escutar uma risada assustadora, falando pro garoto do chapéu de palha contar todo o plano pra eles, contar que ainda tem uma última chance de derrubar o Kaido. E os guardas perceberam
viram que o Kawamatsu ainda tava vivo dentro da cela proibida. Acharam que tinha alguma besta lá dentro, mas o diretor disse que não é nada disso. Falou que o mestre Orochi mandou alimentarem ele só com peixe contaminado do esgoto, como uma forma de execução dolorosa. Mas já se passaram 13 anos e ele ainda continua vivo. E disse que naquela cela tá um dos 9 bainhas. Os guardas não conseguiam acreditar porque acharam que estavam todos mortos. E o Babanuki mandou acabarem com ele agora mesmo e fazer parecer que foi um acidente. A Kiku fala que tem certeza que aquela risada é do Kawamatsu e vai correndo até ele. E os lazarentos já estavam doidos pra passar a peixeira nele, mas o primeiro trouxa tomou só uma espinha de peixe no pescoço pra ficar esperto. O doidão voltou a rir falando que aguentou todos aqueles peixes envenenados por 13 anos. E disse que nunca vai ser derrotado por peixes pequenos como eles. Esse era o Kawamatsu, o capa dos 9 bainhas. Lá na torre executiva, o Raizo conseguiu entrar em uma sala pra pegar uma certa espada. Mas os guardas pegaram ele no flagra. E agora o cabeçudo tava ferrado. Ou é o que eles pensaram, porque o Raizo saiu de lá em 2 segundos com as suas habilidades ninjas. A vice-diretora queria saber quem ele era e por que roubou as chaves das algemas de Kairoseki. Mas como cabeça de Airfry não ia falar, ela ia ter que arrancar dele à força. Enquanto isso, lá embaixo, os guardinhas falavam que mesmo que o Kawamatsu seja um samurai lendário, naquelas algemas ele não passava de um bebê indefeso. E quando perceberam que os espinhos de peixe dele tinham acabado, partiram pra cima com tudo. O Raizo desviava das espadadas da Solitária, e já que ela tinha 6 espadas, ele decidiu igualar o jogo, usando um jutsu multiclones da sombra pra fazer ela ficar mais perdida que piolho na cabeça de careca. Só que a mina não queria nem saber e disse que era só ela fatiar todos, enquanto o Kawamatsu atirava espinho até no rego dos guardinhas. Eles acharam mesmo que os espinhos de peixe que ele comeu por 13 anos iam acabar em 5 minutos? O Raizo lançava várias shurikens, mas a Solitária repelia na hora, parecendo uma escavadeira humana pronta pra acabar com a raça do Funko Pop. E depois dos clones da sombra serem derrotados, o Raizo ficou só o bagaço. E ela já aproveitou pra cortar ele enquanto não conseguia revidar. Só que aquele também era um clone e o verdadeiro Raizo meteu o pé de lá com a técnica de fuga na fumaça. Os guardas estavam sendo amassados pelo Kawamatsu preso e não sabiam o que fazer. Mas se eles já estavam achando ruim agora, ia ficar pior ainda. Porque o Raizo estourou a parede e arremessou a chave das algemas e a espada do Kawamatsu. O bichão disse que foi bem na hora e se soltou das algemas, falando que sentiu muita falta da espada Sotomuso dele. E não é por nada não, mas que espada linda, hein? Perguntou se eles gostavam de sumo e os cabas já tremeram na base. A Kiku tava vindo resgatar ele, mas antes dela conseguir fazer qualquer coisa, o Kawamatsu já meteu um Yagura Ryu, que mandou geral voando pra longe sem nem encostar. E era exatamente isso que o menino Luffy queria aprender. Os outros guardas já chegaram pra tentar acabar com aquele samurai esquisito, mas ele já pegou seu sabre de luz e usou o estilo capa pra humilhar aquele bando de canalha. E quando ele finalmente saiu daquele buraco, disse que os peixes envenenados tinham um gosto tão ruim que até apodreceram o estômago dele. Mas se comparar com a decepção do Mestre Oden, essa dor que ele sentiu não foi nada. A Kiku vai correndo abraçar o sapão e ele fala que ela não mudou nada. E o Raizo ficou aliviado que o maluco tava bem. O Babanuki pergunta quem é aquele cabeça de balão, e a Solitária fala que foi ele que roubou a chave das algemas. O Daifugo mandou esses inúteis irem logo deter aqueles caras, mas no meio do caminho eles voltaram correndo porque o Kawamatsu botou tudo que ele comeu nesses 13 anos pra fora. Então o Babanuki mandou usar os cartuchos pragas enquanto o Mugiwara ainda tava encurralado. Os banhas já mandaram soltar o Luffy se quiserem viver, mas os prisioneiros gritavam que preferiam ser humilhados e passar fome do que morrer. Do nada o velho Ryo aparece com um buta espadão na mão, que só Deus e Oda sabe de onde caralhos ele tirou aquilo. Então o Ryogoro disse pra Kiku e pro Raizo que era hora de todos saberem quem eles eram, porque muitos aqui já tiveram a determinação estilhaçada e perderam a vontade de lutar. Então os dois concordaram e tiraram as máscaras pra recuperar a confiança do povo. Os vagabundos que estavam segurando o Luffy já ficaram confusos e meteram o pé dali. Os banhas vermelhas se juntaram em volta do Luffy e ninguém conseguia acreditar quando viram aquela máscara, porque acharam que ele tinha morrido no Castelo Oden. Foi aí que chamaram a Kiku de o mais velho espadachim de Wano, Kikunojo da Neve Perene. O Luffy e o Chopper não conseguiam acreditar que ela era homem, mas a Kiku disse que no coração dela é uma mulher. E não tem nada para reclamar, né? Até porque feijoada boa é com linguiça. Os prisioneiros já ficaram doidos porque também tinham um ninja rival do Fukurokujo, Raizo da Bruma, junto do melhor lutador de sumo da história, o Yokozuna Kawamatsu. Sem contar o velhote que era o verdadeiro Ryogoro Flor. Depois disso já logo perguntaram qual dos banhas era o Luffytaro, mas isso não importa porque eram todos impressionantes. E o coitado do Chopper entrou em depressão porque ninguém sabia quem ele era. Geral achou que os banhas vermelhas tinham virado picadinho 20 anos atrás, mas como podem ver eles estão vivos até demais. E o Luffy disse que vão salvar eles custe o que custar. O Babanuki não conseguia acreditar que aquela historinha absurda do Orochi era verdade e tinha que contar logo pro mestre Kaido. Mas a Kiku fala que agora que eles sabem vão ter que sumir desse mundo. Enquanto isso o Zorão caminhava disfarçado com a Hiyori em uma floresta muito linda. Passaram por um esquisito com um balde na cabeça que tava tocando uma flauta, e como o Zoro não baixa a guarda nem um segundo, já tava preparado pro ataque surpresa daquele maldito. O cara sacou uma katana e pulou pra cima do homem, só que o Zorão destruiu o disfarce dele em um piscar de olhos. Assim que pisou no chão, o ninja desapareceu, e a Hiyori disse que devia ser um dos subordinados do Fukurokujo, e aquele maluco chato não parava de seguir eles, mas o Zoro disse que na próxima vai dar um fim nisso. Enquanto isso, lá no mar, o navio do Queen tava quase chegando em Onigashima, e eu queria saber do que é feito esse barco pra conseguir aguentar o Queen e a Big Mom sem afundar. Se fosse no Titanic, ia afundar pela segunda vez. Os subordinados disseram que graças aos tranquilizantes, a Big Mom tava dormindo igual um urso, mas mesmo no modo de hibernação, a véia ficou
ficou com fome e acabou acordando, agradecendo por toda a hospitalidade que deram pra ela. Já olhou pro Queen e disse que queria sopa de feijão, mas agora que ela tá presa ele virou um machão e disse que não vai dar nenhuma gota da sopa dele pra ela. E depois disso ela simplesmente voltou a dormir. Enquanto isso, lá na prisão, o Babanuki deu ordem pros guardas acabarem com a raça desses malucos, mas o Raizo já meteu uma chuva de shurikens que derrubou 4 de uma vez. A Kiku e o Kawamatsu também precisaram de só uma espadada pra mandar aqueles idiotas pra longe. E o velho Ryoki mal conseguia ficar de pé até agora há pouco, tirou uma espada da bunda pra dar uma surra nesses guardas. E é óbvio que os dois chapéus de palha também não ficavam pra trás. Um dos capangas tentou acertar o Luffy com um cartucho praga, mas o moleque desviou e a bala pegou num aliado. Começaram a chorar que as balas não estavam acertando, mas o Daifugo disse que não importa quem for atingido, e saiu atirando em todos os prisioneiros que estavam perto dele. E o Chopper gritava que não vai perdoar ele por usar um vírus como arma. Então os dois atacaram juntos pra abrir o caminho, enquanto o velho Ryo e os Bainhas Vermelhas derrotavam esse bando de maldito dos piratas feras. O Kid tava se contorcendo todo pra escapar daquelas algemas, puto da vida que deixaram o Killer coringando sem parar. O Raizo foi entregar as chaves das algemas pra ele, e o João sem braço ficou pistola porque chamou ele de amigo do Luffy, mas pediu ajuda do Killer pra se libertar se ele não quiser ficar rindo até a morte. E dava pra ver que ele tava com sangue nos olhos por trás daquela risada de esquizofrênico. O corno do Daifugo tava se divertindo e enchendo os prisioneiros de bala, e o menino Luffy ia derrubando um por um daqueles safados. A Solitária tava sofrendo pra tentar acertar o Raizo, mesmo com aquela cabeça gigante, mas também não era acertada por nenhum dos Rasen Shurikens. A Kiku tava só o ódio macetando geral, e o velho Ryo mostrando que a pipa do vovô ainda sobe. E o Kawamatsu finaliza usando um estilo capa pra humilhar aqueles lazarentos. Enquanto isso, o Kid continuava encarando as chaves das algemas como se elas fossem se abrir sozinho. O macaco de borracha desviava de todas as balas com seu haki da observação como se tivesse em câmera lenta. Mas os prisioneiros não tinham essa mesma habilidade, estavam sendo bombardeados pelo escorpião e pelos guardas. E não podiam nem se ajudar porque só de chegar perto o vírus já se espalhava. Isso aqui tá virando um verdadeiro apocalipse zumbi. O Luffy fica pistola porque estavam mirando só nos prisioneiros. Os zumbizões começaram a cercar a rapaziada, enquanto o Daifugo falava que o nome dessa praga criada pelo Mestre Queen era chamada Múmia, e ela transforma as pessoas em armas humanas capazes de derrubar o inimigo com um único toque. O Chopper grita pra eles pararem de se mexer pro vírus parar de se espalhar, enquanto o diretor falava que quem não lutar vai ser considerado rebelde. Não parecia tá tendo muita escolha, né? E os presos infectados jogavam toda a culpa no Luffy e nos bainhas, porque se eles não tivessem aparecido, nada disso ia tá acontecendo. E eles iam continuar vivendo numa boa aqui na prisão, falando que eles nunca vão ser capazes de vencer o Kaido. E olha o estrago que uma arma feita por um único subordinado do Kaido tá fazendo. Continuaram jogando a culpa no Luffy, mas ele meteu o louco. Pegou um deles pelo queixo e o vírus já começou a se espalhar pelo corpo dele. E pra piorar, ainda agarrou todos os infectados juntos pra impedir eles de avançar, fazendo o vírus se espalhar ainda mais rápido pelo corpo. Os Bainhas Vermelhos perguntaram que merda ele tava fazendo, e ele gritava perguntando onde é que tá a ameaça, porque essa praga é tão fraca que ele não sentia nem cócegas. Disse que os samurais que ele conhece são todos muito fortes, mas os prisioneiros tiveram seus espíritos estilhaçados, só cumprindo ordens e ganhando migalhas em troca nessa prisãozinha de bosta. E pergunta se eles chamam isso de vida boa. Levantou todos eles e arremessou de cara no chão, mandando eles acordar pra vida porque não passam de um bando de escravos. A Otama aparece falando que o irmão Luffy tá bem, mas o Momonosuke não tinha tanta certeza assim, porque tava parecendo mais que ele tinha sido traçado pelo Shrek. O chimpanzé de borracha fala que fez uma promessa pra sua amiga Tama. Prometeu que ia transformar esse país em um lugar onde ela poderia comer à vontade, e gritou que se ele não cumprir essa promessa, esse país não vai ser nada menos que um inferno na Terra. Disse que ele ouviu sobre o Oden, que ele era um cara incrível, mas 20 anos atrás, quando ele foi morto pelo Kaido, esse país perdeu a vontade de viver. Então eles vieram pra derrotar o Kaido, mas não vão conseguir fazer isso se os próprios aliados deles atrapalharem. Então mandou eles decidirem de uma vez se vão querer ficar do lado deles ou do Kaido. Meu amigo, eu arrepiei até a espinha agora. Os prisioneiros começaram a chorar sem acreditar, perguntando se o Luffy Taro ainda vai dar uma chance pra eles, mesmo depois de tudo isso. E o velho Ryo fala que o menino do chapéu de palha conquistou eles com seu carisma poderoso. O diretor fala que isso não é bom porque os presos estavam caindo no papinho do Luffy, mas se ele der um tiro bem no meio daqueles imbecis desprotegidos, eles vão perder as esperanças de novo. E dessa vez ele ia tirar uma bala que tem o poder de 200 cartuchos pragas. O elefante estava preparando a bomba e o Kawamatsu já ficou em choque, junto dos guardas da prisão, gritando pra ele não fazer isso, senão vai todo mundo virar zumbi. O Luffy viu que ele ia fazer uma baguncinha e já disparou pra lá. E quando o Babanuki ia soltar o míssil, teve uma dor de barriga, porque o menino Luffy simplesmente deu um nó na tromba do elefante, falando que fez isso porque ele prevê um futuro terrível. Esse é o nosso futuro rei dos piratas, rapaz. E ele só virou de costas enquanto o diretor se explodia com aquela bomba de 200 cartuchos pragas dentro dele. Isso sim que eu chamo de bebê do próprio veneno. O Kawamatsu não conseguia nem acreditar no que tava vendo, e o Luffy manda eles cuidarem do resto. Os prisioneiros já começaram a marchar pra cima do Daifugo e ele ameaça eles como sempre. Mas o que é um peido pra quem já tá cagado, né? E partem pra cima de todos os guardas pra tomarem a prisão de Udon. Então, 8 dias antes da grande batalha, sem que o exército inimigo ficasse sabendo, a prisão de Udon foi completamente conquistada. E o velho Ryo tava com um sorrisão na cara, falando que o Kinemon trouxe um ajudante incrível. Os presos estavam finalmente livres e comemorando demais. O problema agora é que todos eles, incluindo o Luffy, estavam infectados pelo vírus. O Killer coringava enquanto tirava as algemas do Kid,
que chegou assustando o Chopper e perguntando se o Luffy vai enfrentar o Kaido de novo. O macaco de borracha todo arregaçado no chão pergunta se ele quer se juntar a eles, mas o Kid fala que isso nunca vai acontecer e ele tinha que agradecer por matar ele aqui mesmo. Bicho ingrato é foda, né? Ele foi até o portão e usou sua Akuma no Mi pra pegar toda a sucata da prisão, montando um braço robótico gigante pra explodir a entrada e meter o pé de lá, e falou pro Killer que era hora de resgatar os companheiros deles e seguir seu próprio caminho. Enquanto isso, o Ashura Doji mostrava o que pode acontecer em 20 anos. Disse que os samurais não aguentaram esperar mais que 10 anos e seguiram pra Onigashima, mas todos acabaram mortos e enterrados em um cemitério enorme. 10 anos atrás eles diziam que já estavam velhos, e se esperassem 20 anos vão ficar ainda mais fracos, então eles não podiam esperar por alguém que eles nem sabiam se iam voltar. O Balofu até falou pra acreditarem nas palavras da Mestre Toki, falando que o Kinemon ia voltar como Momonosuke, mas como eles não se curvavam a Orochi, não tinham nada pra comer, e iam acabar morrendo de fome sem nem lutar. Lembraram de quando o exército do Kaido atacou a vila, e exterminou quase todos os moradores sem dó nem piedade. Foram completamente dizimados sem ter o que fazer, e dessa vez queriam se vingar antes de ficarem velhos demais pra isso. Mas o Ashura fala que eles não vão ter nenhuma chance se não lutar junto dos Kozuki. Só que os samurais falavam que não são covardes como ele. Começaram a gritar Tsunade, que era uma palavra que encorajava os soldados, e partiram pra guerra, falando que se for pra morrer, que seja como um samurai. E o Ashura Doji não parava de chorar, porque é lógico que nenhum deles ia voltar com vida de lá. No presente, perguntou por que os banhas vermelhas demoraram 20 anos pra voltar, mas eles falam que só vão saber quando tudo isso acabar. Então o Gordão saca sua espada e eles se assustam, mas ele fala que não tem motivos pra duvidar do mestre Oden, e gritou que daqui a 8 dias, no Festival do Fogo, eles vão invadir Onigashima e vingar o clã Kozuki, arrancando a cabeça do pirata Kaido e do Shogun Orochi. Então disse pra aqueles que tiverem coragem seguirem ele, e os guerreiros começaram a comemorar porque esperaram isso por muito tempo, e já começaram a rachar o bico lembrando dos velhos tempos. Lá na prisão, os presos estavam descobrindo que o Luffy é um pirata assim como Kaido, e não podiam confiar que ele não vai trair todo mundo, mas os banhas vermelhas tentavam explicar que aquele garoto é diferente dos outros piratas, e já começaram a duvidar até que eles realmente vieram 20 anos do passado, falando que o Raizo sempre teve aquela cara de velho. Enquanto isso, o Luffy tava só o bagaço, falando que a Tama não devia ter vindo aqui porque é muito perigoso, mas ela tava feliz que ele tava bem. Tentou chegar mais perto, mas o Chopper mandou ela se afastar, e o Guaxinim tava boladão tentando encontrar um antídoto pro vírus, enquanto xingava o Luffy por fingir que não tava fazendo efeito nele, e o moleque pedia ajuda porque tava doendo demais. Os prisioneiros continuaram falando que pirata é tudo igual, dizendo que não vão trabalhar com criminoso, e depois do ranhento Nosuke fica falando um monte de merda, o Luffy mandou ele logo fazer alguma coisa, porque é do herdeiro do clã Kozuki que eles precisam agora, e até arremessou uma pedra no moleque pra ele ir de uma vez. Assim que os presos olharam pra ele, já ficaram paralisados, começaram a chorar sem conseguir acreditar, e já se ajoelharam perante o mestre Momonosuke. E o velho Ryo fala que era exatamente isso que tava faltando. O pirralho já ia voltar a ser um covarde e sair correndo, mas criou vergonha na cara pra falar alguma coisa. Disse que ele partiu em uma jornada com o Kinemon pra buscar aliados, mas acabou se perdendo e ficando sozinho em um lugar perigoso. Só que ele não teria conseguido voltar sem a ajuda do Luffy e seus companheiros, e pediu ajuda de todos eles pra recuperar o país de Wano. Agradeceu a todos por esperarem por 20 anos, e a rapaziada já começou a chorar de emoção. Geral comemorou e o Kawamatsu fala que tá feliz que o mestre Momonosuke cresceu e ficou forte, e disse que precisava correr até um lugar, mas ia se encontrar com eles antes da batalha. E o Luffy começa a rachar o bico porque aquele merdinha finalmente fez alguma coisa de útil. Meu amigo, agora sim as coisas vão ficar interessantes, porque a liberdade cantou pro menino Luffy e eles vão finalmente partir pra batalha final contra o Kaido. Se você quer que eu traga o próximo episódio pra saber o que vai acontecer, já deixa um comentário maroto aí no vídeo. Arrebenta o botão do like e se inscreve no canal pra gente bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Faltam só mais 840 mil, eu acredito. Aproveita pra assistir esse próximo vídeo aí na tela que tá completamente insano, meu parceiro. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou. Até a próxima, Luffy.